TV Tutti Frutti foi uma criação do Eli Barbosa. Ele resolveu fazer um Muppet brasileiro. E ele criou uma estrutura gigantesca e centenas de bonecos. Só que eram todos hortifruti granjeiros. É. Então os bonecos eram melancia, jabuticaba, banana, abacaxi, pimentão. Eram essas coisas. E eu fazia uns 6 ou 7 personagens dessa série. Além dessa série, tinha uma outra série do Eli Barbosa, que era o Boa Noite, Amiguinhos, que era com a turma do Escovão e da Fofura. Do Escovão e Fofura. Coelhos, né? Aí tinha o Escovão e a Fofura que entrava no horário de mandar as crianças irem dormir. Era tipo Cobertores Paraíba. Era um programinha de 5 minutos, toda noite. Tinha musiquinha? Tinha. O relógio bate, é hora de naná. Era bonitinho. Então todo dia entrava naquele horário esse programinha de 5 minutos e uma vez por semana o TV Tutti Frutti era um programa de 1 hora. Mas era fantástico, o programa era muito bom, os personagens eram ótimos. Mas o Eli não conseguiu negociar decentemente nada. Todo mundo que queria negociar com ele queria a propriedade total da coisa. E afinal a propriedade era dele. Ele era o criador, ele investiu, ele teve a ideia, ele pôs o dinheiro, ele criou os personagens. E aí veio um canal, uma emissora de TV e disse assim, tá, legal, vamos colocar no ar, vamos fazer, vamos divulgar, vamos dizer o quê? E 10% é seu. Não, vai pro inferno. Né? Assim não dá pra negociar. Pouco, né? Mas aí é década de 90, tá? Sim. Aí já estamos em 90. A gente tava falando 82. Esse programa surgiu, assim, primeiro tem os criadores da ideia, né? Que eram 2 cartunistas, continuam sendo, estão vivos, o Jepe e o Maia. Eles faziam charges políticas para jornais e tal. E eles resolveram criar bonecos dos políticos. E eram bonecos de látex com movimento de olho, de boca e tal, mas eram bonecos. Não era ninguém, não era o que você se vestia. Não era ninguém vestido. Na verdade, cada boneco ocupava 3 pessoas. Porque era um boneco assim, desse tamanho. Mas ele aparecia até aqui, né? Poucos tinham pernas. Os que tinham pernas ficavam com a perna só para fora, assim, a perninha mole. Poucos tinham. Então, mas o boneco, ele tinha todo um equipamento por dentro dele, que era movido por baixo. O operador ficava sentado embaixo do chão, movendo boca e olhos, aqui, com hastes. Aí, por trás do boneco, ia um outro camarada todo de preto, porque o fundo era preto, ele todo de preto, e ele vestia os braços do boneco. Então, ele fazia as mãos do boneco. Então, o boneco mexia boca, olhos e mãos. Sim, sim. E fora do boneco, de frente pro boneco, ficava quem fazia a voz do boneco. Que era simultâneo, era feito na hora. Então, cada boneco ocupava 3 pessoas. Ficava de frente pro boneco. Tá. Nem sempre assim, né? Às vezes de frente do outro lado do estúdio. Tá, mas tinha monitor e tal, né? Tá. Mas sempre fora, distante do local. Por causa do sync, né? Distante. Não, o sync era o contrário, né? Você falava e o cara que se virava. Tá, o cara que o cara que a gente não era o movimento do cara e você sincronizava. Era você falava e o cara tinha que sincronizar. Era ao vivo, é isso? Era ao vivo? Não, era gravado. Gravado, mas... Porque do dia que você falou, eu entendi que ia ser ao vivo. Falei, putz, essa é uma loucura. Não era transmitido ao vivo, era feito. Era gravado, e depois entendi. Sim, entendi agora. Mas não tinha edição pra isso. Isso aí era gravado, pronto. Então, isso que eu tô pensando, não tem edição. Tinha edição de corte de câmera, close e tal, só isso. Ou quando errava alguma coisa, tinha uma edição ali, tá, tudo bem. Mas o cabaré era muito divertido. Mas a questão dos nomes que você falou. É isso. É que esse programa começou em São Paulo. Ele começou na Bandeirantes com o nome Agildo no País das Maravilhas. Isso. Exatamente. Durou 2 anos na Bandeirantes. Aí encerrou o contrato com a Bandeirantes. Ele fez um contrato com a Manchete. Tá. E aí lá passou a se chamar o Cabaré do Barata. Mudaram um pouco a estrutura, porque o Agildo no País das Maravilhas era um cenário múltiplo, tinha muitas coisas. No Cabaré do Barata o cenário era um cabaré. Né? Tudo se passava dentro de um cabaré de alto luxo, onde todos os grandes políticos do país frequentavam.
E aí tava lá o Lula, o Maluf, Delfim. o Delfim, o Covas, Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães, o Anjo, tinha um anjo que sobrevoava, Sim. que era o Tancredo Neves. Era. Isso é verdade, caralho. Era bem legal, muito, muito legal. Muito legal mesmo. E tinha uma equipe de 5. A gente cada vez que a gente se encontra, o nosso bordão dessa equipe era éramos felizes e sabíamos. Porque Era muito bom. quando era pro Rio de Janeiro, porque aqui em São Paulo a gente saía de casa, ia lá, fazia o programa e voltava para casa. No Rio de Janeiro nós éramos 5 paulistas. Tínhamos que ir pro Rio de Janeiro. E a Manchete pagava tudo. Sabe, tudo, tudo. Daí que pegava avião ou ônibus, o que quisesse, pago, Manchete pagava. Tá. Chegava no local, pegava um táxi para ir pro hotel. A Manchete pagava o táxi. Tudo. O hotel estava reservado, 4 estrelas, do lado da Manchete. Caramba. Lá você já chegava e tomava o café da manhã, depois o almoço a Manchete pagava, o jantar a Manchete pagava. Tudo. E o que você consumisse no hotel, a Manchete pagava. O hotel tinha um piano bar. Putz. Meu Deus. Descobriram quem quebrou a manchete Descobriram agora. Acabamos de O descobrir. hotel tinha um piano bar e você não vai a um piano bar e pede uma latinha de cerveja, né? Você pede um Manhattan, você pede um Alexander, né? Você pede uma coisa assim. Lógico. Né? Você tá num piano bar, você tá escutando as Time Goes By, né? Com tudo pago pela manchete? Tudo pago pela Manchete. Que eu vou me Meu preocupar. Deus do Eu não céu. tô nem colocando o dinheiro no bolso. Não pôr no meu bolso aqui, cara. Pô. Nossa senhora, e a gente ganhava muito bem. E muita gente, né, devia E ser. a gente ganhava Imagina. muito bem. E era Uma uma vez equipe por grande, semana. Era uma festa. O dia da festa é o dia da gravação. Era as terças-feiras. Ia pra lá, gravava e voltava. Nossa senhora, aquilo era uma alegria, era uma festa, uma festa. Enfim, foi muito legal também esse período. Esse programa foi bom de fazer. Você fazia 2 personagens lá, não era? No cabaré, É. eu fazia de voz, É, de voz. 2. É. De vez em quando eu entrava como ator também nos esquetes. Ah, é? Verdade. Como que chamavam os personagens? Todos nós entrávamos. Eu fazia o Zé Brasil e o papagaio de um pirata É, o papagaio eu lembro. que, O Zé Brasil que eu não lembrava. que ficava cobrando risada. O pirata fazia stand-up sem graça. Ah, o Zé E o Brasil papagaio. era Zé o Brasil. moreninho que tinha... E aí, rapaz? Lembrei agora. Lembrei. lembrei. O Zé Brasil. É, Brasil, todos os bonecos cara. eram políticos e o Zé Brasil era o povo. Aquele que cobrava e fazia gozação com É. todos eles. Era muito... Nossa, eu me divertia muito com o Zé Brasil. Toda vez que você dubla, você... Depende do personagem, você tem que fazer uma voz ou não? 90%, 95% do tempo, não. Todo mundo fala de assim, dublagem e faz um tipo, acha que... Eu Voz vejo que chega pra mim caricata, assim, olha aqui, ó, eu sei fazer isso aqui. Você acha que eu posso dublar? Eu digo, não, você pode imitar pato. É o máximo que você pode fazer, é imitação de pato. Dublagem é outra coisa. 95, 98% do tempo você trabalha com a sua voz normal. Os tipos característicos, as coisas caricatas, é uma parcela mínima do seu trabalho. E não depende disso para você ter trabalho. É com a voz normal que você trabalha. O tempo todo. Mas tem, por exemplo, algumas dubladoras, né, que eu já ouvi falar, não sei nem se é verdade, que fazem papel de adolescente. Você falou agora há pouco. Tem, Sim, isso mas, tem. Mas aí elas têm que mudar, às vezes tem que mudar um Às vezes pouco. tem, às vezes não. De Mulher criança, demora tal. muito para mudar, para a voz envelhecer. Homens, a voz envelhece mais rápido. Mulheres demoram mais. Tem mulheres de 40, 50 anos que falando, se você fechar o olho, ela é adolescente. Você pega, por exemplo, a Angélica Santos, que é a dubladora do Cebolinha. Sim. Né? Agora você vai falar a idade da Angélica Não. e ela vai matar você. A Angélica tem 20 anos de né? idade. 22 anos. Ela é mais nova A que Angélica Cebolinha. tem 22 anos de idade. A voz dela Nunca mudou. é impressionante. Mas é claro, Você... temos pessoas que fazem muitas coisas, né? Muitas idades, muitos tipos diferentes. Claro, isso te dá uma possibilidade maior de trabalhos, mas não muito maior, um pouco maior de Não, trabalho. por exemplo, a gente tava falando do Cabaré do Barata, É. que você faz 2 personagens. Você não ia fazer a sua voz do papagaio e do Zé Brasil. Zé Zé Brasil não eram iguais. Não, porque o papagaio era quase um Kiko, né? É a mesma coisa, né? Vamos lá! Risos! Vamos, camada! Né?
O papagaio e Kiko é a mesma coisa. E o Zé Brasil é mais grave. Então, mas você usa a sua voz, A mas voz você caricata. só... Nesse caso, sim. E aí? Aí é a voz caricata. É uma coisa que arranha. Quando ele faz, por exemplo, quando ele faz o Kiko, por exemplo, é uma voz caricata. Quando ele faz o Carlos Villagrán, é a voz dele. Sim. Entendeu? Depende, se ele fizer aquele cheiro, aquelas coisas Não, mas dele, isso quando é ele caricata fala também, normal, quando ele tá falando. Quando o Carlos Villagrán tá fazendo ele, né? Quando ele é namorado normal. Namorado normal lá, é a voz do Nelson. Se Mas não, aí é o Kiko. Era a voz Era. de 40 anos atrás. Era a voz do Nelson. Mas aí então vocês trabalham com essa pequena mudança, não é na sua voz, é na maneira de falar, só isso que muda. Não. Eu não tenho essa voz do Zé Brasil. Isso, Eu não cara. converso assim com as pessoas. Então vocês mudam a voz. É assim, que nem o papagaio, o Kiko. Né? Então tem esse. Então, é a voz joguinho. caricata. Sim, Aí ele a tá voz fazendo a voz caricata. caricata. Né? Porque daí você tem que acabar o. Qualquer variação da voz, né? Acaba sendo. É uma voz caricata. O Darkwing Duck é praticamente a minha voz. Mas ele Só tem, que mais. Ele tem uma coisa mais nasal. E Eu toda sou o terror. socadinha, É, né? eu sou o Eu terror sou que o voa terror na que noite. voa na noite. E, Né? e como que você encaixa essas vozes nos personagens? Qual o processo, né? Como assim? Como você chega na. Você falou que sua voz. Você tem que mudar, a voz tem que ficar caricata, depende do personagem. Como que você chega nesse tom de voz que você chegou do Zé Brasil, Aí do eu vou ter que ser papagaio? um pouco nojento. Seja, não tem problema. Eu ouvi uma frase uma vez de alguém citou um autor que o pai dele falava, eu não sei quem é o autor, um dia eu vou descobrir o autor dessa frase, mas ou é fácil ou é impossível. É assim, sim. a gente escuta e faz igual, é assim. Só no ouvido, só ouvido. Ou quando não escuta, no caso do Zé Brasil, por exemplo, não tem escuta. Não tinha uma voz antes para eu fazer igual, eu tive que inventar uma voz pro Zé Brasil, né? Mas me deram assim, é um malandro, carioca, negão, Zé, gozador, tem uma risada debochada. Eu ganhei o Zé Brasil na risada, sabia? Eu não ganhei na voz. É que no caso, por exemplo, Zé Brasil não é uma dublagem, é uma voz a voz voz original, do né? personagem, É a voz original. assim. Né? Eu dublei, fiz umas coisinhas pequenas de quem começa, de quem está aprendendo, né? Mas naquela época existia um preconceito, existia um tabu. Meninos adolescentes não serviam para esse trabalho. Porque a voz fica mudando. E os clientes não queriam vozes mudantes, eles queriam vozes firmes. Então as mulheres faziam os meninos adolescentes. Porque elas inventavam uma voz e aquela voz se mantinha o trabalho inteiro. Então eu tive que parar, não tinha trabalho para mim. Aí para não sair do ambiente eu fui para técnica. Então eu fiz toda a parte técnica de dublagem durante alguns anos, até eu deixar de ser adolescente e virar um jovem e poder voltar. No meio disso eu saí, fui trabalhar em outra coisa, fui fazer outras coisas da vida. Bom, eu fazia um programa chamado A Ilha dos Bonecos, que era um programa com bonecos de cabeção, aqueles cabeção de hoje em português moderno chama fiberglass. Nós chamávamos de fibra de vidro mesmo. Em português, o fiberglass. Moderno é fiberglass. Então, aquele cabeção, mas eles tinham uma novidade, era uma alta tecnologia, porque ninguém sabia como, eles moviam olhos e boca. Então, quando eles falavam, movia a boca e os olhos piscavam, e piscava separado, o cara fazia gracinha com o olho, dava piscadinha e tal. Como? Aquilo era o inferno, na terra. Porque pra pessoa que manipula eu ali. fazia um papagaio. Tá. Então era uma roupa de astracan verde, com um peito de espuma. Desculpa, uma roupa de? Astracan. O que é É astracan? aquele tecido peludo, aquele tecido... Parece um veludo? Não. Parece aquelas colchas da vovó, sabe? Os fiapinhos. sei, cheio de Só- fiapo. só que é um fiapinho menorzinho pra parecer pelo. Pra né? parecer sim, Isso. sei. Então, e tinha uma coisa de espuma aqui pra fazer o peito do papagaio e uma bunda de espuma pra fazer atrás. Então aquilo era um forno. E a cabeça era colocada na gente, dentro daquela cabeça tinha um capacete de moto, com hastes de ferro,
que equilibravam a cabeça na cabeça da gente. Então aquilo ficava aqui e era preso por uma correia aqui, uma outra correia que saía daqui e prendia na cintura, e outra que saía de trás e prendia na cintura por trás. Caceta. E por dentro dos braços vinham cabos de aço, sabe, freio de bicicleta? Sei. Era aquilo, freio de bicicleta. Só que em vez de ter uma alavanca, tinha uma coisinha, um dedal. Então, nesta mão ficavam 2 dedais, cada um deles movia um olho. E nesta mão ficava um dedal que movia a boca. A boca. E era tudo coberto com que era um macacão de astracan. Sim, sim. Aquilo era inteiro, você não tirava. Chegava às 7 horas da manhã, porque a gente gravava na TV Cultura. Chegava às 7 horas da manhã, se enfiava naquilo, você só tirava de verdade aquilo às 5h30, 6 horas da tarde, quando acabava a gravação. Caraca. Pra hora do almoço, você tirava só a cabeça. Parte da cabeça, ela ficava pendurada aqui atrás assim, pra você poder comer. Porque se tirasse todas as coisas, depois levava 2 horas Pra colocar de novo, novo, né? Então não podia. Esse programa ia ao ar pela TV Cultura. Mas a mão também você tirava, você falou só a cabeça? Ah, sei, não. Você soltava. Da roupa, soltava. Tá. Ah, sim, sim. Mas só soltava, não tirava. Se tirasse, nossa senhora. Todo mundo fala Herbert Richards pioneiro e tal, mas a história não é bem assim, né? É porque a gente assistia a sessão da tarde, Claro, era Herbert Richards. claro. Desenho, Herbert Vocês, Richards. a década de sim, 80 sim. era só Herbert Richards. Exatamente. A década de 80 foi todinha Herbert Richards. E que era no Rio. Que é no Rio, era no Rio. Mas as décadas de 60 e 70, tudo que havia de importante era daqui de São Paulo. A IC era o foco, o centro. Tanto era assim que Estúdio do Rio de Janeiro abriu filial em São Paulo, a Cine Castro, para Sim, usar sim, o pessoal daqui Sim. e clientes daqui. Todo mundo lembra, É. né? Versão brasileira, Cine Castro, Rio de É, Janeiro e exato. São Paulo. Exatamente. É isso, Rio e São Paulo, né? Fui falar no final. Na década de 80, aí realmente a Herbert explodiu. Tanto que ela contratou com carteira registrada. Assim, Sim. a maior parte dos atores de dublagem do Rio de Janeiro era contratado na Herbert. E Márcio Seixas foi um dos primeiros, né? Que na época que foi a contratado. ordem eu não sei, eu não convivi com o Rio, né? Que eu me lembro, acho que o Márcio Seixas foi um dos primeiros. assim. Mas São Paulo tinha muito trabalho, muita coisa antes, né? Depois deu uma morrida e aí ficou, no decorrer das décadas, ficou um fluxo Rio-São Paulo. Períodos em que São Paulo tinha mais trabalho e períodos em que o Rio tinha mais trabalho. E aí ia variando, ia